E aí, pessoal, beleza? A gente está voltando aqui com mais uma edição do Apontamentos em Arte. E essa edição vai ser sobre Frida Kahlo, não é não, Jenny? Sim. E não tem como falar sobre as obras de Frida Kahlo sem falar sobre a vida dela. E a Jenny vai explicar o porquê. Sim, realmente. Basicamente, para a gente se contextualizar, a Frida nasceu em julho de 1907, em Coyoacán, uma cidade do México. Seu pai, Guilherme Kahlo, era de descendência alemã. E sua mãe, Matilde Gonzalez, era cristã de origem indígena espanhola. Além dos problemas que Frida vai desenvolver ao longo dos anos, quando a Frida tinha 3 anos de idade, em 1910, começa a Revolução Mexicana. Vocês veem que ela já nasce num contexto conturbado. Aos 6 anos de idade, Frida contrai poliomielite, que é a paralisia infantil. E isso deixa uma lesão na sua perna direita. E as pessoas chamavam ela de perna de pau. Isso fazia com que ela se sentisse mal. Então ela começa a usar roupas longas e muitas das vezes ela usava terno. Frida frequentou a Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México. E lá ela assistia às aulas de modelagem, gravura e desenho. Aos 18 anos de idade, Frida sofre um grave acidente. Ela estava em um bonde e um trem colidiu com o bonde. E nisso, uma viga de ferro atravessou sua pelvis. E desde esse acidente ela desenvolveu vários problemas na coluna e no útero. E aí isso acabou com o sonho da Frida de se tornar mãe, né? Ela ficou infértil, infelizmente. Em 1928, a Frida conhece o grande amor da vida dela, que é o Diego Rivera, exatamente. E como eles se conheceram, assim? O Diego estava pintando um mural perto da cidade onde a Frida morava. E aí a Frida, aproveitando a oportunidade, levou várias obras que ela tinha preparado para o Diego avaliar, dar uma olhada, ver como é que era. E assim começou essa grande história de amor, que ela como posso dizer, a história deles, ela é marcada por indas e vindas, felicidades e infelicidades. A Frida, ela era obcecada pelo Diego. A gente pode ver nas obras dela que ele pintava ele como um deus, como tem toda essa essa figura questão divina. da divindade dele, sim. E a Frida adorava o Diego porque, além dele ser um renomado artista, talentoso e tudo tal, ele era comunista e líder do Partido Mexicano, que na época era ser revolucionário, né, gente? Para o contexto deles era algo bem importante. E uma viagem, né, que eles fizeram para Detroit. A viagem de Detroit, o que aconteceu lá? A Frida ficou grávida nessa viagem. E os médicos encorajaram ela, dizendo que talvez ela pudesse ter o bebê. E ela fica muito feliz, né? Porque era o sonho da Frida ser mãe. Sim. Só que, infelizmente, depois de algumas semanas, a Frida começa a sentir algumas dores e a ter vários sangramentos. Então, ela perde o bebê. Sim, ela fica 13 dias internada nesse hospital, que é o Hospital Henry Ford. E nisso ela começa a pintar esse quadro, que ela deu o nome de Hospital Henry Ford. Foi um sofrimento muito grande para ela, porque os médicos deram para ela uma possibilidade de ter o filho, e ela perdeu o filho que ela tanto desejava. E a dor dela era imensa, porque ela tinha um sonho de ser mãe. Aqui a gente vê no quadro, né, o sangue, a lágrima, esse desejo dela ter o filho e essa dor de ter perdido o filho. É um dos quadros mais tristes, mais intensos, né? Que a Frida pinta, na nossa opinião. Sim. E é bom refletir. Voltando para o México, Diego e Frida tiveram alguns desentendimentos e eles meio que se separaram. Eles ficaram um ano separados. E nisso a Frida, ela meio que ela se revolta, ela fica muito triste, ela entra em depressão. Ela corta o cabelo, volta a usar terno e ela se alcoolizava. Porque era algo que, essa identidade da Frida de usar terno, cortar o cabelo, era algo que ela tinha pra si. O fato dela se enfeitar com roupas mexicanas, era sempre que ela estava feliz, ela andava assim. E era porque o Diego gostava dessa Sim, Frida também. Ele gostava dessa característica dela, bem mexicana. E a Frida ficou muito triste. Foi então que a Frida se mudou para o centro da cidade do México, com o seu macaquinho de estimação,
muito legal, ela tinha um macaquinho de estimação. E lá ela começa a se empenhar mais em suas obras, em seus quadros. E foi então que ela foi chamada para fazer parte de uma exposição em Paris. Com os macacos? Sim, depois que a Frida se muda com os macacos, né, depois desse desentendimento que ela teve com o Diego, ela conhece Nicolas Muret, um fotógrafo muito renomeado e muito bem sucedido na época. E ela começa a ter um romance com o Nicolas. Ela gostava muito do Nicolas, mas nada se comparava ao amor metafísico que ela tinha por Diego Rivera. E então, depois de 1 ano de separação com o Diego, eles voltam, eles reatam um relacionamento. E Diego começa a incentivar a que ela pinte, né? Foi então que ela pintou quatro quadros e ela foi chamada para fazer uma exposição em França. Ela foi, só que chegando lá, ela teve uma infecção renal. E Jaqueline Lama, a mulher do dono da galeria, se ofereceu para cuidar dela. Foi então que assim que Frida se recuperou, elas tiveram um caso de amor. E depois desse caso, a Frida volta para o México, aos 32 anos, e dá entrada ao processo de separação com o Diego, mesmo gostando muito dele. E, novamente, ela se desfaz de todo aquele estilo que ela tinha colorido, mexicano, para voltar a usar terno e a cortar o cabelo. Sim. Um tempo depois, ela começa a pintar esse quadro, As Duas Fridas, que ela falava que esse quadro era a Frida que Diego gostava e a Frida que Diego não gostava. E esse quadro, ele tem uma peculiaridade, né, que ele é maior do que o comum, porque Frida, ela pintava uns quadros com tamanho médio, e esse quadro, ele é bem grande, Foi As o maior Duas quadro Fridas. pintado por Frida. Sim, sim. Bom, E, enfim, na mesma época, a saúde da Frida foi de mal a pior. E aí ela ficou uns 3 meses engessada. E depois que ela se recuperou, Diego teve um pouco mais de compaixão e quis reatar com a Frida aos seus 55 anos. Eles reataram. Sim, no aniversário de 55 anos de idade do Diego, eles reataram. Mas antes disso, a Frida, ela sofreu uma lesão na coluna e ela ficou com um colete de gesso por um bom tempo. E quando ela reata com o Diego, ela volta para sua casa de origem, né, a Casa Azul, mas ela volta já de cadeira de rodas. Na cadeira de roda, infelizmente. Em 1954, a Frida contrai uma doença que pneumonia, na época era né? forte, pneumonia, e ela já estava muito invalidada, então ela não resistiu. Hoje em dia, a casa dela, a Casa Azul, é um museu grande e renomado. Sim, esse daqui é um dos quadros que eu e o Yuri estava comentando bastante, né? Que ele é bem intenso, esse quadro. Nesse quadro, a Frida, ela pinta quando ela descobre que Diego Rivera tinha ficado com a sua irmã favorita. E isso foi para ela, tipo, muito triste. E aqui tem um rio, o coração dela no chão, uma agulha de crochê enorme atravessada em seu peito. Foi uma situação muito triste para ela, porque por mais que Diego não era fiel ao casamento, não era um relacionamento monogâmico, ela sofria muito com essas traições, porque ela tinha o Diego como algo metafísico. Deus. Alguns especialistas consideram a obra da Frida surrealista, pela espontaneidade com que ela pinta a realidade, sabe? Aquilo que ela vive. A delicadeza com que ela retrata os detalhes e a obra dela sempre sobre ela. Sempre sobre ela. Ela tem ela como personagem principal nas obras dela. É muito incrível. É muito legal. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. Se vocês acharam legal, vejam na próxima semana. E até lá. A gente espera vocês.